Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Nós vamos entrar então na segunda semana, no próximo tópico nosso, capítulo 16 do UDRI, modelo de equações simultâneas, ou SEM, SEM, né? Pela sigla em inglês. Então, nosso objetivo hoje, obviamente dando continuidade ao nosso curso de Econometria 2, discutirmos, né, qual a importância dos modelos de equações simultâneas e o que ele se encaixa atualmente na literatura moderna de econometria. Conforme nós vamos apresentando ao longo dessa aula, vocês vão ver que tem uma afinidade muito grande com os modelos de variáveis instrumentais que nós vimos na última aula. Muito bem, então, dando continuidade, a simultaneidade, a ideia. Os slides estão em inglês, mas a tradução é bem tranquila, tá? Eu vou traduzindo e a coisa vai funcionar bem. A simultaneidade é outro problema, é outra forma importante, né, de endogeneidade. Nós vimos duas formas na aula passada: erro de medida e o viés de variável omitida, né, quando falta uma variável no modelo. E agora nós estamos vendo a terceira forma de endogeneidade, né, das ditas clássicas formas de endogeneidade, né, que geram inconsistência no modelo. Né? Então a simultaneidade ela vai ocorrer se ao menos duas variáveis são determinadas conjuntamente ou simultaneamente. Tá? Então o típico caso é quando observamos, né, resultados que aí vai perdoar a tradução, né? Resultados como resultados de mecanismos comportamentais separados que estão coordenados em equilíbrio. Típico exemplo, oferta e demanda. Né? Sabemos lá dos cursos de microeconomia que você tem uma equação de demanda, uma equação de oferta, tal como estamos apresentando aqui no slide. Então, DP, a demanda, né, ela depende do preço, negativamente do preço, e a oferta ela também depende positivamente do preço. Então, você tem duas curvas, uma negativamente inclinada e outra positivamente inclinada de oferta. O que nós vemos dentro do mecanismo econômico é apenas uma quantidade e um preço. Então, são curvas, né, que nós vamos aprender aqui alguns mecanismos para conseguir achar, para estimar essas curvas, mas elas estão sendo simultaneamente determinadas e simultaneamente elas geram uma quantidade e um preço de equilíbrio. Então, né, nós vamos ver quais são os mecanismos que nós temos para fazer essas estimativas, né? E o próprio slide aqui está indicando para nós, né? Os sistemas de equações simultâneos podem ser estimados por mínimos quadrados em dois estágios ou variáveis instrumentais, né? Que aqui está sendo tratado como a mesma coisa. Muito bem, então um exemplo aqui a ser estudado é quando você quer determinar a relação de demanda e oferta de trabalho na agricultura. Tá? Então eu tenho a oferta de horas anuais realizadas por trabalhadores numa dada cidade, se a média do salário hora oferecida para tais trabalhadores é W. Tá? E eu tenho a demanda por horas anuais, né, dos trabalhadores. Né? Então o mercado demanda horas de trabalho dos trabalhadores
em uma dada cidade se a média de hora paga por esses trabalhadores é W. Né? Então, o que eu tenho aqui é uma oferta de horas de mão de obra que tem uma relação positiva com o salário. Quanto maior é o salário, maior tende a ser a minha oferta de mão de obra. E ao mesmo tempo eu tenho uma relação negativa de demanda por essas horas trabalhadas e com o salário. Então, quanto maior é o salário, menor tende a ser a demanda por salário. Né? Bom, e aqui nós temos algumas variáveis que elas vão ser importantes para nós, tá? Para poder estimar quem que é essa curva de oferta de trabalho e quem que é essa curva de demanda para o trabalho. Eu tenho uma variável aqui que eu estou chamando de Z1, que é a mudanças na oferta observada no salário da manufatura, por exemplo. Então, por hipótese aqui, o salário pago em indústrias ele tem uma relação com a quantidade ofertada de trabalhadores, tá? E verifiquei que essa variável Z1 ela não está presente na demanda por trabalho na agricultura, tá? Então, quando uma variável está presente numa equação como essa daqui, que determina horas de trabalho, está presente aqui nessa equação de oferta de horas de trabalho, mas não está presente na demanda por trabalho, nós chamamos essa variável Z1 de exógena à demanda por trabalho. Significa então que a mudança na oferta nos salários nas indústrias afeta a disponibilidade de oferta de mão de obra para a agricultura, mas não afeta diretamente a demanda por trabalho na agricultura. E ao mesmo tempo nós temos aqui uma demanda observada por áreas agricultáveis, né? Ou seja, quanto maior for a minha demanda por áreas agricultáveis, quanto mais eu quero plantar, maior tende a ser a minha demanda por trabalho. E essa variável Z2, ela ao mesmo tempo ela não está presente na decisão de oferta dos trabalhadores, né? Por hipótese, ela é excluída, ela é exógena à decisão de oferta por parte dos trabalhadores. Tá bom? Eu tenho aqui outras variáveis que estão presentes no resíduo, porque elas não estão sendo controladas. Então, desse lado aqui eu tenho mudanças na oferta de fluxos migratórios não observados. Então, elas estão no meu resíduo. E eu tenho mudanças na demanda não observada por choques no mercado de alimentos. Tá? E, por hipótese aqui, ele não está falando nada, essa mudança na migração e essa demanda por alimentos não está relacionada nem com salário, nem com mudanças na oferta, no salário oferecido pelas indústrias, e ao mesmo tempo não tem relação com a demanda por terras agricultáveis. Tá bom? Então, Z1 é exógena à demanda por moeda, Z2 é exógena, demanda por moeda não, demanda por trabalhadores na atividade agrícola, Z1 é exógeno, ele é excluído da equação de demanda por trabalhadores na área agrícola, e Z2 ele é exógeno à decisão de oferta de trabalho por parte dos trabalhadores na área agrícola, tá? Exógeno ou excluído da equação de oferta. Tá bom? Esses dois termos são importantes, guarde eles. Ok, continuando aqui no mesmo exemplo, né? O que nós observamos então é que existe uma simultaneidade, né? Nós igualamos essas duas ofertas, nós igualamos as horas trabalhadas e demandadas, né? A oferta e a demanda por horas trabalhadas, e temos um equilíbrio observado
em cada cidade, né? Então eu tenho um equilíbrio HI e WI e eu só consigo observar diretamente esse equilíbrio em termos de resultado. Bom, então novamente é importante salientar, né, que a estrutura dos erros ela não vai ser correlacionada com, com as variáveis exógenas, ou seja, eu não tenho nenhuma informação em Z1 e Z2 que explique o resíduo em 1 nem o resíduo em 2. Então, são variáveis exogenamente determinadas dentro do meu modelo. Então, verifiquem que já estamos em pressuposições muito próximas do modelo de variáveis instrumentais que nós já vimos. Tá? Mas, ao mesmo tempo, como você tem a variável de demanda e de salário simultaneamente determinadas, você vai tratar essas variáveis aqui como endógenas. Ok? Bom, depois nós vamos observar que essas duas variáveis exógenas são as variáveis que nos permitem estimar esse modelo aqui, mas por hora nós vamos observar e tratar, né, e entender o que significa essa simultaneidade, por que ele é um problema. Tá? Então, por hora, o que eu posso dizer aqui é que, ao mesmo tempo que a oferta de trabalho ela tem relação com o salário, né, ofertado, com o salário de mercado, a oferta de trabalho também tem relação com o salário de equilíbrio de mercado. Então, digamos assim, essas variáveis aqui, elas estão mutuamente se determinando. E nós vamos ver aqui no próximo slide por que isso em si é um problema. Tá? Então vamos para uma explicação teórica e depois uma explicação econométrica para esse problema. Né? Então eu tenho aqui assassinatos per capita, eu tenho aqui a quantidade de policiais, né, per capita, e ao mesmo tempo eu tenho a quantidade de policiais. Então eu tenho uma equação, digamos assim, uma equação comportamental, né, de assassinatos na população, e eu tenho uma equação de política governamental, de política da cidade, né, em que ela vai aumentar a quantidade de policiais, vai aumentar o corpo de policiais, também relacionado com a quantidade de assassinos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo em que eu espero que a quantidade de polícia, né, a quantidade, o tamanho do corpo policial, ela tenda a reduzir a quantidade de assassinatos per capita, né, determinada aqui por esse alfa 1, eu tenho uma simultaneidade aqui em que o número de policiais ele também aumenta em razão da quantidade de assassinatos que acaba acontecendo em termos per capita. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma simultaneidade. Eu aumento o número de policiais para a quantidade de assassinatos, né, de pessoas que cometem o crime de assassinato, e, ao mesmo tempo, eu aumento a quantidade de policiais em decorrência do aumento do número de assassinatos, e, ao mesmo tempo, eu espero que a quantidade de assassinatos ela tenda a reduzir em função do número de policiais. Então essas coisas estão, digamos assim, em termos econométricos, elas estão tendo uma causalidade reversa, que é a expressão que ele está utilizando aqui. Ó. Nessa equação, polícia não será exógena porque o número de policiais dependerá do tamanho da taxa de assassinato. Tá? Isso é uma causalidade reversa. Tá? Então, por hipótese, né, suponha que o interesse da cidade é de fato tentar identificar essa equação aqui. Tá? Como que eu, aumentando o número de policiais, eu consigo reduzir o número de homicídios? Então, eu estou de olho aqui nessa variável, nesse coeficiente estimado alfa 1.
tá bom? Até agora eu não falei como que pode ser possível você conseguir fazer essa identificação, mas é essa a ideia. Eu quero fazer uma política pública para reduzir a quantidade de homicídios e para isso eu vou aumentar o tamanho do meu efetivo policial. Como que eu consigo achar esse alfa 1? Tá? Então, antes disso, vamos ver por que matematicamente você não tratar desse problema especificamente, isso vai te impossibilitar obter esse alfa 1 de forma consistente. Tá? Se você for tentar estimar essas duas equações que nós vimos aqui, ó, vamos representá-la de uma forma mais simples, como y1 e y2. Tá? Em y1, eu tenho uma simultaneidade, tá? Tal que y2 afeta y1, como o número de policiais afeta a taxa de homicídios, e ao mesmo tempo y1 afeta y2, tal como o número de homicídios aumenta o número de policiais. Tá? Bom, o que vai acontecer se você pegar e, mesmo tendo Z1 e Z2, como no exemplo lá de demanda e oferta de trabalhadores rurais, mesmo tendo essas duas variáveis exógenas aqui, o que acontece se você simplesmente estimar y1 e y2? Bem, o que vai acontecer, para ficar bem claro, substituindo essa expressão aqui, ó, aqui, então, pega aqui alfa 1, y2, beta 1, z1, 1 e substitui aqui nessa equação 2. Tá? Quando você vai fazer isso, você vai ter a verdadeira forma do y2, a verdadeira cara do y2. Né? Então, substituindo aqui, você vai ter alfa 2 que multiplica alfa 1, y2, beta 1, z1 mais 1. Né? Você vai passar a parte aqui do y2 para o lado esquerdo, né? Depois ele vai vir dividido aqui, tenta fazer essas contas. Não conseguiu na aula, você pode tirar dúvida comigo. Tá? Eu tenho Z1 aqui, que vai estar presente aqui. Eu já tenho Z2 aqui, que vai estar presente aqui, né? Dividido aqui pelo denominador do y2 que vai para o lado esquerdo. De novo, faço as contas. E o mais importante de você observar aqui é que o y2 ele tem uma parcela do resíduo 1. Ou seja, não é possível você dizer que a covariância entre o y2 e o 1 é igual a zero, tal como é o pressuposto que nós sempre utilizamos para que o modelo seja consistente. Tá? Não é, na hora que você for tirar a covariância do y2 com o resíduo 1, né, essa parte aqui vai estar correlacionado com esta parte aqui, tá certo? E vai ter um viés, obviamente. E esse viés vai depender do alfa 2. Se o alfa 2 for positivo, o viés aqui sobre o alfa 1 vai ser também positivo. Ele vai então indicar para você que o valor do alfa 1, o valor aqui do coeficiente y2 estimado, ele é maior do que o alfa 1. Né? Vai ser o alfa 1 mais a correlação, a covariância do 1 multiplicado aqui pelo alfa 2 e dividido aqui por essa expressão. Mas vai ser o alfa 2 aqui que determina o sinal. Né? Então, se for positivo, ele vai aumentar, vai ter um viés positivo aqui. E se o alfa 2 for for negativo, ele vai diminuir, o viés vai ser para baixo. Então, voltando aqui no exemplo anterior, né? O que significa então? Né? Você pegaria essa expressão aqui, substituiria aqui na no número de homicídios per capita, e o que você iria encontrar? Você iria encontrar que aqui nos resíduos do número de policiais, né, você teria o efeito do 1 multiplicado pelo alfa 2, que é positivo. Tá? Ele estaria aqui nos resíduos, tal como nesse exemplo aqui. Ó. Esse alfa 2, ele é positivo. Tá bom?
Então, o que aconteceria quando você estimasse o número de policiais em que o alfa 1 aqui você espera um resultado negativo? Você teria o efeito do alfa 1 negativo mais o efeito do alfa 2 positivo. Ele tenderia, portanto, ou tornar o alfa 1 próximo de zero, ou poderia até mesmo torná-lo positivo, que é o que muitas vezes acontece. Tá? Então, na hora que você estimar o número de homicídios pelo número de policiais, você vai encontrar um valor positivo para o número de policiais. Tal que o seu modelo vai estar dizendo para você que quanto mais policiais, mais assassinatos estão acontecendo. Que não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz. Você imagina que quanto mais policiais, menor vai ser a taxa de homicídios. Mas no modelo de equações simultâneas, se você estima dessa forma que sem realizar nenhum tipo de tratamento, é isso que você vai observar. Tá? Bom, quando você substitui o y1 nessa equação e obtém essa forma aqui, em que o y2 vai depender do z1 e do z2, você vai estar obtendo o verdadeiro processo dinâmico da variável y2. E esse verdadeiro processo dinâmico nós chamamos de forma reduzida do y2. E repare que o y2 aqui está sendo escrito não agora em relação à variável y1, que causa simultaneidade, mas em relação às duas variáveis exógenas do modelo, z1 e z2. Tá? Esse entendimento vale também para o exemplo que nós demos aqui sobre a demanda e oferta por trabalho. Tá? Se você escrever a forma reduzida de oferta do trabalho ou da demanda por trabalho, você vai encontrar que o salário vai estar correlacionado com Z1 e com Z2 e que a demanda que a oferta, né, em equilíbrio também vai estar relacionado com Z1 e com Z2. Tá? Então você vai encontrar salário dependendo de Z1 e Z2 e oferta e quantidade de horas trabalhadas como função de Z1 e de Z2. Se você quiser, você faz as contas. Né? Passa o W para cá, passa o HS para cá, passa dividindo o alfa 1. Né? Então, como o HS e o HD eles são iguais, você vai pegar... Perdão, você poderia fazer de uma forma mais simples. Você pode pegar essa expressão aqui e já entrar com ela aqui, né? Porque existe aqui equilíbrio aqui de oferta e de demanda. Você vai isolar em relação a W. Então você vai escrever W como função de Z1 e Z2. Se você passar o W para o lado de cá e o W para o lado de cá e isolar em relação a W, vai dar a mesma coisa. Você vai igualar esses dois aqui e vai encontrar isso daqui como função de H, tá? Igualando os dois Hs aqui. É a mesma cara, não muda, tá bom? Então, isso nós chamamos de forma reduzida. A forma reduzida, conforme será melhor esclarecido, ela é a forma que nos permite realizar a estimativa consistente, tá? Por que ela nos permite realizar a estimativa consistente? Porque se você regride o y2 sobre o z1 e sobre o z2 e pega essa parte aqui que você está estimando e deixa o resíduo para lá, então eu vou pegar só essa parte aqui referente à minha estimativa, tá? Que no caso vai ser isso daqui, né? Deixando o V2 para lá, e essas duas coisas aqui são iguais, né? Só que isso aqui essa expressão aqui em termos do único coeficiente. E se você substituir o y2 estimado, né, tirando o resíduo que contém o seu problema de simultaneidade, e o substitui aqui nesta equação, você automaticamente está eliminando o problema de resíduo do 1 que está presente no y2. Então agora, se você for tirar a correlação do y2
com essa parte aqui apenas, essa correlação com 1 vai dar 0. Tá? Então, você consegue realizar essa estimativa de forma consistente. Essa que é a ideia. Muito bem. Tá? Então, o que você precisa para conseguir fazer essa estimativa de forma consistente? Bom, vamos dar o que você precisa é que você consiga estabelecer a existência de uma variável z1 que está relacionado com y1 e de uma variável, e essa variável z1 ela não esteja causando o y2, e ao mesmo tempo você precisa de uma ou mais variáveis que afetem o y2 e que não afetem especificamente y1. Em outras palavras, você precisa de uma variável nessa primeira equação que seja exógena a y2 e você precisa de pelo menos uma variável nesta equação que seja exógena a y1. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Esse exemplo é o que está no livro, depois você veja o capítulo 16. Eu tenho a oferta de milho, eu tenho a demanda por milho. Tá? A minha oferta de milho ela está sendo determinada pelo preço, né, como todo modelo microeconômico sempre nos revela, nos diz, mais uma variável beta1, né, que é negativa, mas aqui ele botou sinal de positivo, mas isso não importa. Ela é o preço da ração do gado. Então, qual que é a ideia, né? Se o preço da ração do gado está aumentando, o produtor rural vai substituir parte dessa ração do gado e dar milho para o gado dele, o próprio milho. Então, a ideia é que você está reduzindo a oferta de milho para o mercado, né, de forma sistemática. O que esse exemplo nos diz é isso. Mas a demanda por milho, ela continua intacta. Ela não tem essa variável Z1 aqui de ração do gado, o preço da ração do gado. Ela não afeta diretamente a demanda pelo milho, né? Quem demanda milho vai continuar, não vai mudar a sua demanda por milho em razão do preço da ração do gado, né? Provavelmente essa ração de gado considerada ela não leva milho, senão não faria muito sentido, né? Aí a pergunta é: quais dessas duas equações é identificável, né? Bom, o que vai acontecer se você não levar em consideração o problema da simultaneidade entre a quantidade e o preço e estimar essa primeira equação aqui no formato que está? Bom, o que nós vimos é que se você isolar em relação ao preço aqui agora, tá? Isola em relação ao preço e passa o alfa 2 dividido aqui. Passa o alfa 2 dividindo a quantidade que vai estar aqui no lado esquerdo e o 2. Tá? Então você vai escrever o preço como função da quantidade. Tá? Bom, e o que nós vimos então é que se você estimar do jeito que você está estimando, você tem o preço que ele tem uma relação direta com o 2. Né? Melhor dizendo, vou reformular meu argumento. Qual que é a forma, então, a forma reduzida do preço? Vamos lá, esse vai ser um argumento melhor. Para encontrar isso, eu vou igualar essa expressão aqui. Eu vou pegar esse pedaço aqui da quantidade e vou substituir aqui pela quantidade, uma vez que os dois são quantidades. Então, eu vou igualar essa expressão aqui a essa expressão. E vou isolar isso em relação ao preço. Quando você isolar isso aqui em relação ao preço, o seu resíduo ele vai depender tanto de U2 como de U1. Tá? É um argumento melhor. Então, como o preço depende de U1 e depende de U2, ele vai ter uma simultaneidade. Tá? Então, essa simultaneidade aqui, ela vai depender do alfa 2, que é negativo.
Então, qual que vai ser a inconsistência aqui em relação ao preço? A inconsistência vai ser que quando você estimar essa equação aqui, o que você vai encontrar é uma relação próximo a zero do preço com a quantidade, ou uma relação até negativa. E daí não vai fazer muito sentido. Se você está estimando uma curva de oferta de milho que possui relação, que você espera uma relação positiva entre o preço e a quantidade, você esperaria um alfa 1 positivo, mas não é isso que você vai encontrar. Tá? Muito bem, mas nós acabamos de falar que você pode escrever o preço igualando essa expressão a essa expressão, você pode escrever o preço em função do Z1. Né? Pega o papel, lápis e borracha, escreve isso daqui igualado a isso, isola o P1, você vai ver que você está escrevendo preço em função do Z1. Tá bom? Então, o que vai acontecer é o seguinte. O Z1 está presente nessa equação, mas não está presente nessa equação aqui. Tá? Então, o que nós dizemos é o seguinte, que o Z1 ele não cumpre a condição de identificação para a oferta de milho. Por quê? Porque para você conseguir identificar a oferta de milho, você teria que ter uma variável exógena, um Z2, que afetasse a demanda por milho e não afetasse a oferta. Mas você tem o Z1, que afeta a oferta e não afeta a demanda. Então você tem uma condição aqui de identificação que ela te permite encontrar a demanda por milho. Isso aqui é exatamente a mesma ideia do modelo de variáveis instrumentais. Né? O que você tem que encontrar, então? Você tem que encontrar uma variável instrumental que afeta a sua variável endógena, que tem algum problema de inconsistência. Tá? Pode ser viés de variável emitida, erro de medida ou agora de simultaneidade, mas que não afeta diretamente o Q. Só que esse Z1 ele está afetando a oferta, mas ele não afeta a quantidade. Então ela cumpre o pré-requisito de uma variável instrumental, que no contexto das equações simultâneas é chamado de uma variável excluída. Né? Excluída da onde? Excluída aqui desta equação. Tá certo? Variável excluída ou condição de identificação é a mesma coisa. Bem, então o que eu acabei de explicar é o que está escrito aqui. Ó. A função oferta não pode ser consistentemente estimada porque um dos regressores é endógeno, o P. E nós não temos um instrumento. Tá? Não temos um instrumento, porque esse instrumento ele teria que estar aqui na segunda equação. A função de demanda pode ser consistentemente estimada porque nós podemos tomar Z1 como um instrumento para a variável endógena preço. Então, o Z1 ele é uma variável exógena em relação à quantidade demandada. Então, eu vou tratar o Z1 como uma variável instrumental para P. Tá? Então, essa condição aqui que eu estou estabelecendo me permite fazer isso. Bom, de uma forma gráfica, nós podemos entender um pouco melhor o que está acontecendo. Nós temos a equação de demanda, aqui negativamente inclinada, e essa daqui são as nossas equações de oferta. Tá? Então, para nós conseguirmos determinar como que essa equação de demanda ela está formada, nós vamos utilizar o preço da ração do gado se deslocando para mostrar ponto a ponto da função de demanda em termos de preço, em termos de quantidade. Então, eu estava nesse ponto aqui, houve um aumento da ração do gado, a minha curva de oferta ela veio para cá. Tá? E aí, ao vir para cá, eu tenho então um ponto sobre a minha curva de demanda, um novo ponto de demanda, de quantidade e de preço. Né? E nós sabemos muito bem lá
dos cálculos que nós realizamos, que uma vez que você tenha dois pontos num gráfico cartesiano, você consegue identificar uma equação que passa por esses dois pontos, né, por meio de uma equação linear simples, né? Você calcula o ângulo, pega dois pontos e você já tem a sua equação. Aumentou novamente, você tem novamente o deslocamento da oferta para cá. Eu não tenho como saber quem que é essa equação de oferta. Porque para saber quem que é essa equação de oferta, eu precisaria da mesma ideia. Eu precisaria de um choque exógeno na minha curva de demanda que não estivesse correlacionado com a minha curva de oferta, que me deslocasse essa demanda ou para cá ou para cá. Então, o choque exógeno significa o quê? É um choque que muda a minha função de demanda, mas não muda a minha função de oferta. Se nós tivéssemos essa variável, a minha curva de oferta também seria identificável. Como eu não tenho, né, eu só consigo identificar a minha curva de demanda. Muito bem, então eu tenho regras gerais para identificação de sistemas de equações simultâneas. Tá? Então, dando uma olhada nessa equação y1, eu tenho variáveis z, z11, z12, z1k, e aqui z21, z22, z2k, em que essas variáveis elas determinam y1, essas variáveis determinam y2, mas elas não estão determinando y2 e elas não estão determinando y1. Tá? Ela afeta y2, mas não afeta y1 diretamente. Então eu tenho que cumprir duas condições, a condição de ordem e a condição de ranking. A condição de... são, em tese, quando nós lemos, parecem bem parecidas, mas nem tanto. Tá? A condição de ordem é uma condição necessária para a primeira equação. Uma condição necessária para a primeira equação ser identificada é que ao menos um de todas as variáveis exógenas esteja excluída desta equação. Então, ao menos... Bom, eu tenho aqui as minhas duas endógenas, né? O y1 está aqui e está aqui. Então, o y2 está aqui e está aqui. Então, y1 e y2 são as variáveis endógenas. E aqui eu tenho as variáveis exógenas. Então, a minha condição de ordem é que ao menos uma dessas variáveis exógenas não esteja presente na minha equação y1 ou na minha equação y2. Então, aqui ele fala a primeira equação é mera formalidade, né? Você pode tomar essa como a primeira equação ou essa como a segunda equação, mas o importante é você tomar, se eu estou olhando para esta equação aqui, do conjunto total de variáveis exógenas, ao menos uma não pode estar nessa equação. Aqui eu tenho mais do que uma, né? Aqui ele está sugerindo a existência de um número grande de variáveis instrumentais, mas pelo menos uma não pode estar aqui, e o mesmo é válido para essa daqui. A segunda condição é a condição de ranking, né? A primeira equação é identificada se e somente se a segunda equação contém ao menos uma das variáveis exógenas que é excluída desta primeira equação. Então, o que significa isso, né? Essas variáveis que estão excluídas desta primeira equação, elas têm que estar presentes nesta equação, tá? E elas têm que afetar o y2. Então, é óbvio, se eu tenho uma variável exógena que não tem relação com y2, ela não vai fazer o papel de instrumento, ela não vai fazer a condição de ranking, tá? Então, para duas equações, isso daqui é bem simples de observar, a condição de ranking sobretudo. A condição de ordem é sempre fácil ser observada. A condição de ranking, nem sempre, porque se você tem mais do que duas equações, você, para obter a forma reduzida, você vai ter que fazer algumas contas ali, né? E aí isso pode se transformar num sistema matricial, vai se transformar num sistema matricial, e você tem que garantir por meio da condição de ranking
que não exista linhas que sejam transformações, que não sejam combinações lineares de outras linhas. Significa então que o determinante tem que ser diferente de zero. Tá? Enfim, então para mais do que duas equações, alguns problemas começam a aparecer. A condição de ordem não, a condição de ordem ela é bem simples de ser visualizada no sistema de equações. Pegando como exemplo aqui então, eu tenho aqui um sistema, um exemplo, né, de oferta de trabalho de mulheres trabalhadoras, né, workwoman, mulheres casadas, perdão, que ofertam trabalho, são trabalhadoras, alguma coisa do tipo. Eu tenho uma simultaneidade entre as horas que essas mulheres trabalham e o salário delas, então eu espero que esse alfa 1 seja positivo. E eu tenho uma relação entre salário e horas ofertadas. Eu espero que esta relação seja uma relação negativa, né? Quanto mais horas, quanto mais pessoas, quanto mais mulheres estejam ofertando trabalhos, menor tem de ser o log do salário delas. Tá? Então, horas trabalhadas e salários são endógenas e possuem viés de simultaneidade. Se eu tento estimar esta equação ou esta equação sem fazer nenhum trabalho em termos de variáveis instrumentais, esse alfa 1, conforme nós já vimos, ele vai ser afetado pelo sinal do alfa 2, da mesma forma que o alfa 2 vai ser afetado pelo sinal do alfa 1. Então aqui é uma relação positiva. Se eu estimo isso daqui sem fazer nenhum tratamento, esse alfa 1 ele pode ser zero ou negativo até. Se aqui é uma relação negativa, esse alfa 2 ele tem de ser zero ou positiva por conta da inconsistência relativa à simultaneidade, conforme nós já explicamos. Muito bem. Quais são, então, as condições que nós temos que observar para estimar de forma consistente este modelo? Eu preciso de variáveis exógenas e excluídas. Tá? Ele aqui circulou as variáveis que são exógenas e excluídas. E conforme vocês podem observar, educação não está circulada. Por quê? Porque educação está presente tanto aqui nas horas, como aqui na equação de oferta, como na equação de demanda, tá? Equação de oferta e equação de demanda. Então, educação, embora não tenha uma terceira equação aqui dizendo que isso daqui afeta a educação, nem faria muito sentido, educação não pode ser tratada como uma variável que cumpre o papel de exclusão que nós estamos procurando. Tá? Por sua vez, idade, quantidade de filhos até 6 anos. Essa variável aqui é a variável de renda familiar que não seja da esposa. Esse modelo está muito bem trabalhado no capítulo 16 do Woodridge. Tá? Então, idade, filhos até 6 anos, renda que não seja da esposa, de qualquer outro membro da família, dos outros membros da família que não é esposa, elas são variáveis exógenas, tá? E elas são variáveis excluídas, porque elas não estão presentes na equação de demanda. São exógenas, porque elas afetam as horas e não afetam o salário, a equação de demanda. E da mesma forma eu tenho que experiência ao quadrado, cumpre o papel de exclusão da primeira equação. Tá? Elas são exógenas, elas afetam o salário, mas não afetam diretamente as horas ofertadas. Tá? Então, eu precisaria de uma variável, eu tenho 3 variáveis excluídas da segunda equação. E aqui na segunda equação eu tenho 2 variáveis excluídas da primeira equação. Tá?
Essa é a condição de ordem. A condição de ranking é que essas variáveis, idade, filhos e renda que não é da esposa, de fato tem que afetar as horas, né? E ao mesmo tempo, a variável experiência ao quadrado, de fato tem que afetar os salários. Se isso daqui não for estatisticamente significante, né, esta equação de horas ela não será identificável. Tá? Então suponha que beta 2,2 e beta 2,3 não sejam estatisticamente significantes. A equação de horas não pode ser identificável. Tá? Suponha que beta 1,2, beta 1,3 e beta 1,4 sejam estatisticamente significantes. Então essa equação aqui será identificável. Pelo menos uma das três tem que ser estatisticamente significante. Tá bom? Espero que esteja claro aí. Reescrevendo então isso daqui numa forma reduzida, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever em termos do log wage, do log de salários. Então eu vou pegar esta equação aqui e vou substituir aqui em horas, hours, tá? E vou isolar em relação à variável salário. Então, o que vai acontecer? Quando você fizer isso, você vai perceber que idade, filhos até 6 anos e renda que não seja da esposa, elas tornam-se instrumentos para o log dos salários. Uma vez então que ela se torna essas três variáveis aqui, ó, essa e essa, se tornam então variáveis que entram na condição de exclusão que nós falamos, né? Você consegue identificar a curva dos salários. O que você precisa então para conseguir identificar a curva de oferta? Essa daqui. Necessariamente você tem que ter que essas duas variáveis aqui sejam estatisticamente significantes. Uma vez que você consiga escrever essas duas variáveis aqui como significativas, que você tem significância estatística, então você consegue identificar hours. Tá? Eu tinha dito que eu conseguiria identificar o log dos salários por conta dessas três variáveis, perdão, essa e essa. Na verdade está errado, tá? Vou refazer o que eu disse. Eu consigo identificar a equação de horas se essas duas variáveis forem significativas. E eu consigo identificar a equação de salários se, quando eu regredir as horas sobre todas essas variáveis aqui, essa variável e essa variável sejam estatisticamente significantes de zero. Então tá, ó. Note que essa equação pode ser consistentemente estimada por mínimos quadrados ordinários, que contém somente variáveis exógenas. Tá? A oferta de trabalho, a função de oferta de trabalho é identificado se a hipótese que π2,5 e π2,6 igual a zero possa ser rejeitada. Então isso daqui tem que ser rejeitado estatisticamente para eu conseguir identificar a função de oferta de trabalho. Isto é equivalente a rejeitar beta 2,2, beta 2,3 igual a zero no sistema de equações. O mesmo argumento é aplicado para a identificação da oferta de salários. Ou seja, quando você regredir a oferta de salários sobre as variáveis exógenas, tá? Necessariamente uma dessas três variáveis aqui, age, essa ou essa, π2,4, tem que ser estatisticamente diferente de zero. Tá? Então substitui aqui por hours, horas, faz o mesmo processo e verifica se essas três são estatisticamente significantes. Se forem, você consegue identificar o log, a equação de demanda. Certo? Bom, repetir já muita coisa, então tente anotar e ver se você conseguiu entender. Se você conseguiu, beleza. Se não conseguir, depois tira as dúvidas na aula presencial.
Bom, a estimativa então das equações simultâneas no sistema, ela pode ser feita por mínimos quadrados em dois estágios. Então, vale a pena uma pequena palavra sobre o método de estimativa, tá? Se você for dar uma pesquisada, uma lida em outros livros, por exemplo, o Gujarati, que é um livro muito famoso aí, você vai ver que o Gujarati ele dedica uns 3 capítulos, pelo menos, para equações simultâneas, tá? Por que ele fazia isso? Porque num passado não muito distante, a estimativa dos modelos de equações simultâneas era realizada de uma forma que você não utilizava modelos de variáveis instrumentais e você acabava utilizando modelos que permitiam a identificação da forma estrutural a partir da forma reduzida. Então, o que significa isso? Você tinha uma forma reduzida, igual a gente mostrou ali, tá? E você, a partir dessa forma reduzida, você pega e volta para a forma estrutural, tá? Então, se você quiser dar uma olhada no Gujarati, ele vai trabalhar bastante isso. Esse modelo no Gujarati, ele se chama mínimos quadrados indiretos, tá? Não é um modelo simples, mas era bastante utilizado. Qual que é o problema desse modelo? O problema desse modelo, que para você conseguir fazer ele, primeiro que os desvios padrões, eles não são usuais do MQO, tá? São difíceis de serem calculados. O próprio Gujarati, ele não mostra como isso é realizado. Um livro mais antigo, muito bom, que é o livro do Camenta, um livro bem puxado de econometria, ele mostra como é que você faz esse cálculo. Como a gente diz, né, bruto, né? É um cálculo complicadinho para você conseguir fazer. Aí esses pacotes fechados, que reviews, tem como você fazer. Você joga lá, diz quais são a forma estrutural ou a forma reduzida, não me lembro ao certo. Ele acha para você o sistema, tá? Qual que é o problema desse tipo de uso? O problema desse tipo de uso é que você tem que ter o sistema exatamente identificável. O que significa isso? Significa que se você tem duas equações, você tem que ter duas variáveis exógenas e cada equação com uma exclusão, com uma variável excluída. Tá? 3 equações, 3 variáveis exógenas, cada equação com uma exclusão. Tá? Então é uma forçação de barra danada. Se o modelo estiver sobreparametrizado, ou seja, nesse caso, esse modelo que nós apresentamos aqui é um modelo sobreparametrizado, porque você tem uma equação com duas variáveis exógenas excluídas da primeira equação e a primeira equação com 3 variáveis exógenas excluídas da segunda equação. Então é um modelo sobreparametrizado. Você também não conseguiria, por este método de mínimos quadrados indiretos, recuperar a forma estrutural a partir da forma reduzida. Por isso esse método foi deixado de lado. Tá? O método usual que nós estamos olhando aqui é um método de variáveis instrumentais. Então, o que você vai fazer? Você vai regredir a sua variável exógena você vai regredir a sua variável endógena sobre as variáveis exógenas, contando que as condições de ordem de Rankine foram mantidas, tá? Nós vamos avaliar isso com mais calma na aula prática. E uma vez que essas condições de ordem de Rankine foram realizadas, você vai pegar a variável, a parte estimada sobre essas variáveis exógenas e vai substituir dentro do seu modelo.
tá? Dentro da sua forma estrutural e não reduzida. A reduzida serve para você fazer a estimativa de variável instrumental, né? E aí você substitui diretamente na forma estrutural para obter o modelo que você quer, tá? Então esse problema de exatamente identificável, sobreparametrizado, sobreidentificável, que você encontra lá no Gujarati, se você quiser dar uma lida, você não vai encontrar nessa metodologia de mínimos quadrados em 2 estágios que nós estamos trabalhando. Da mesma forma, o desvio padrão não é o do MQO, né? Mas o cálculo do desvio padrão ele é muito mais simples de ser realizado. Os programas, qualquer programa faz isso, né? O programa o R tem isso aí embutido, faz, enfim, você consegue abrir por meio lá do comando edit, você consegue observar o que está sendo realizado dentro do R, ou Python, para quem trabalha com Python. Então é mais simples, mais direto e menos problemático. Então, se algum dia você resolver estudar modelos de equações simultâneas no Gujarati, porque você está vendo lá que tem 3 capítulos e acha que tem que entender, estude, mas estude com cautela, porque a forma como o Gujarati ele mexe com modelos de equações simultâneas não é mais a forma moderna que nós tratamos essa situação, tá? O que está lá está completamente defasado, do meu ponto de vista. Bom, não tem razão de adotar os procedimentos que ele lá adota. A não ser se você tiver um modelo relativamente grande e você quer analisar as condições de ranking. Aí sim, você tem que montar o sistema matricial e verificar se existe algum problema de combinação linear entre as linhas. Em geral, os modelos, eu não vou saber o certo, porque é uma coisa que eu nunca me preocupei muito, que eu nunca estimei um modelo com mais de 2 equações. Normalmente, os meus modelos são de 2 equações. Então, a solução da variável instrumental ela é bem simples e direta nesse caso. Cabe uma outra palavra também a respeito dos métodos de estimativa, né? No caso que nós estamos trabalhando aqui. Como nós sabemos, o MQO ele é blue desde que haja independência dos resíduos em relação às variáveis x do modelo, ou seja, o seu modelo não é endógeno, não é inconsistente. Se a variância dos resíduos for constante e não houver autocorrelação serial, distribuição normal, o seu modelo é linear, ele é blue, né? Ele é o melhor estimador linear não viesado. É o melhor estimador que há. Né? Em termos de consistência, que nós já falamos sobre isso, e em termos de eficiência. O que significa isso? Ele é um modelo eficiente, significa que todos os modelos da classe de estimadores lineares, ele é o que possui o menor desvio padrão. Ou seja, você não incorre no problema de cometer o erro tipo 2, se eu não me engano, da estatística, né? Quer dizer que uma variável ela não é significativa, quando na verdade ela é significativa, né? Então ele é o melhor, ele é o blue, né? Que é o termo que é utilizado. Bom, nós vamos falar um pouco mais disso adiante, quando a gente for dar uma olhada em autocorrelação, mas quando você tem autocorrelação ou heterossedasticidade no seu modelo, ele já não é mais blue. Você tem como corrigir esse problema no MQO, que nós chamamos de MQO robusto quanto a hetero e quanto a autocorrelação, dependendo da correção que você está utilizando. Ele não é mais blue, porque você tem um mínimo quadrado generalizado que vai te dar variâncias, desvios padrões menores do que o MQO robusto quanto a hetero e quanto a autocorrelação. Tá? Então, saiu das hipóteses, já mesmo que você mantenha a consistência do MQO, o desvio padrão ele vai ser
eficiente em relação a mínimos quadrados generalizados. Tá? E o que vai acontecer com o uso dos mínimos quadrados em dois estágios? Vai acontecer algo parecido. Embora o MQO, com as variáveis instrumentais, com o modelo corretamente especificado por meio de variáveis instrumentais ou dessas equações simultâneas que nós acabamos de dizer, ele seja consistente, ele não vai ser mais o estimador eficiente, porque você vai ter outros métodos eficientes em relação ao mínimo quadrados em dois estágios ou variáveis instrumentais, quando você fala variável instrumental apenas para a questão dos mínimos quadrados em dois estágios, que é esse 2SLS que aparece na sua tela, que no livro do Woodridge traduzido vai estar, eu não sei como é que vai estar, mas vai ter um 2 MQE, penso que é isso mesmo, enfim, você vai encontrar lá. Tá? Então você vai ter outros métodos eficientes, como o mínimo quadrados em 3 estágios, que está aqui, e principalmente o método dos momentos generalizados, o GMM, que é o que tem sido mais utilizado atualmente nesses casos. O GMM ele traz uma eficiência, um cálculo de eficiência, ou seja, um desvio padrão bem menor do que o mínimos quadrados em dois estágios, e nós temos preferido o GMM do que os mínimos quadrados em dois estágios. Ele é um estimador um pouco mais complicado, ele tem umas manipulações algébricas ali que não são tão imediatas, mas é o que tem sido preferido e predileto. Tá? Bom, pelo menos no meu conhecimento, não sei se o outro aí já foi demonstrado se algum outro estimador é melhor do que o GMM. Até onde eu sei, o GMM é o estimador eficiente. Tá? Enfim, a resposta é enganado, isso aí é questão sempre de pesquisa, tem sempre coisa nova sendo feita nesse sentido. Bom, há uma outra crítica também importante a respeito. Essa aqui é a aplicação prática, nós vamos olhar isso com mais calma na aula prática, tá? Como chegar nesses estimadores. Existe uma questão também das equações, dos modelos de equações simultâneas, que embora já tenha sido muito utilizado no passado, muito mesmo, que é a respeito das condições de identificação que você estabelece, né? Houve uma mudança drástica na macroeconomia empírica depois de um paper do Sims, se não me engano, década de 90, 1990, enfim, foi ali que começou essa nova forma de abordagem na macro, né, no campo das séries temporais, em que o Sims ele via os modelos macroeconômicos, como exemplo esse daqui, e dizia que as condições de identificação estabelecidas eram simplesmente ridículas, né? Por quê? Então repare esse modelo aqui, ó, você está estabelecendo que a renda permanente ela afeta o consumo, mas não está afetando o investimento, que a taxa de juros está afetando o consumo e está afetando o investimento, e que os gastos governamentais eles não afetam o consumo e não afetam o investimento, e só afetam o produto. Então aqui tem uma série de condições de identificação que soam de uma forma extremamente ridícula do ponto de vista do que o Sims ele estabeleceu. Então, isso aqui no passado era muito comum, né? Você estabelecia esse sistema aqui, dizia que as variáveis endógenas eram essas três aqui e as exógenas eram essas três aqui, ou seja, que os tributos não tinham relação com o produto, nem com o investimento, nem com o consumo, que os gastos públicos eles também
não tinha nenhum tipo de simultaneidade, que a taxa de juros também não era afetada pelas condições macroeconômicas de consumo, investimento e produto. Né? E o CIMI chama essas condições de identificação estabelecidas como ridículas. Né? Como é que você pega e escreve, afirma e consegue afirmar que o juros ele afeta e não é afetado por nenhuma variável macro que você está estabelecendo. Ali nos slides anteriores, nos exemplos, dá para você, digamos assim, defender que as variáveis exógenas ali estabelecidas são de fato exógenas. Então, você tem lá a renda do domicílio que não é da mulher, é razoável você propor que ela afeta a decisão de horas, de oferta de horas de trabalho de uma mulher casada, né? Uma família em que o marido é muito rico, ou que ela mora junto com o filho, e o filho é um cara muito bem economicamente estabelecido, dá para você argumentar que de fato ela tende a reduzir a sua oferta de trabalho por conta dessa condição. Né? Dá para você também defender que trabalhadores mais experientes eles sejam mais demandados pelo mercado. Então ali, naquele exemplo que o Udrich deu, né, você tem como defender aquilo ali. Né? O autor, enfim, teve que defender porque que ele estava usando aquelas variáveis. Mesmo assim, pode ser questionável. Tá? Então não é assim, eu digo que ela é exógena e todo mundo vai aceitar. Não, você tem que dar uma explicação razoável do porquê que essa variável é exógena. Você não pode sair, simplesmente afirmando isso e pronto, acabou e vai todo mundo. Não, muito pelo contrário. Quando você diz que uma variável é exógena, ela não pode ser afetada por ninguém. Ela afeta e não é afetada por ninguém. Isso é uma condição fortíssima, muito forte. E são raros os modelos que você tem em mãos para conseguir fazer esse tipo de afirmação. Né? Então, no âmbito das séries temporais, tem um exemplo clássico aí que mais para frente a gente deve ter trabalhar com ele, que é, por exemplo, uma série temporal do número de acidentes de trânsito e a entrada da lei do uso obrigatório do cinto de segurança. Então, ela entra como uma dummy. Então, ela era 0 até uma data, e a partir daquela data entra com um valor de dummy igual a 1. E graficamente se observa, né, que você estava lá com uma certa faixa de acidente de trânsito, se não me engano é na Inglaterra, e entrou essa lei, ela teve uma redução. Tá? Dá para dizer que ela é exógena. Que ela afetou exogenamente a quantidade de acidentes de trânsito. Né? Dá para defender isso. Então, mudanças de leis ou situações que aconteçam, um aumento, por exemplo, o índice pluviométrico, né, é uma variável exógena. Então, um ano que chove mais numa região reduz a oferta de arroz, como acontece algumas vezes. Então vai ter uma redução da oferta de arroz e a demanda por arroz ela continua sendo a mesma. Né? Então isso choveu menos, né? Arroz depende de água. Choveu pouco numa determinada região produtora de arroz e você utiliza isso como uma variável exógena. Aí vai. Né? Mas utilizar modelos, né, baseados naqueles modelinhos, naqueles exercícios de SLM da macro 1, da macro 2 às vezes, que nós costumamos utilizar para poder chegar naquelas equações em termos de econometria, isso é completamente, em termos de pesquisa, de análise empírica, isso é completamente deixar de lado. Né? Isso não é usual em termos empíricos.
Então, ele é usual ali nos cursos iniciais de economia, de macro, para você poder fazer alguns exercícios ali, cai no PEC também, né? Então, beleza, mas em termos de aplicação empírica, não se utiliza as condições de identificação ali estabelecidas, tá? Só nesses exercícios. Bom, como é que o Sims resolveu isso? O Sims resolveu isso de uma forma que foi bem estudada, bem trabalhada na literatura econométrica nessas últimas décadas, que é considerar que tudo é endógeno. Então, ele vai ter um trabalho ali em que você vai montar um sisteminha chamado de vetor autorregressivo, modelo VAR. Vai ter uma série de tratamentos a serem feitos em termos de séries temporais. E o VAR considera que todo mundo afeta todo mundo. Tem uns probleminhas ali de condição de identificação também no choque contemporâneo, que nós vamos dar uma olhada mais lá para o final do curso. Mas o fato desse exemplo aí não ser válido em termos da análise empírica por conta do problema que você tem em termos das condições de identificação, ele foi tratado de outra forma e atualmente nós utilizamos outros mecanismos para analisar empiricamente como essas variáveis macroeconômicas elas digamos assim, se influenciam, tá? Então isso não é válido, mas temos outras coisas que são válidas, tá bom? Então 1h10 de aula, tá bom por hoje. Nós só temos essa aula nessa semana de equações simultâneas e na próxima semana nós faremos exercícios práticos de variáveis instrumentais, como vocês perceberam, estão diretamente associados com modelos de equações simultâneas. Tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima.